Olá, boa noite, tudo bem com você? Que bom ter a sua companhia aqui comigo para mais uma noite de boas conversas. Você é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda a se emocionar e refletir com os nossos convidados. Hoje eu vou receber um artista de Niterói, é o fotógrafo Dave Alexandriski. Ele vai ocupar a nossa poltrona para falar sobre como tem usado uma câmera fotográfica e um olhar único para fazer parte de um mundo melhor, mais justo e também mais bonito. Vamos falar também com Milton Udjovo, um jovem jornalista de Moçambique que foi modelo do Dave no projeto Preto Branco, um ensaio sobre negros albinos na África. O programa desta noite está muito interessante e você não pode perder. Mas antes de ir para um breve intervalo, eu quero te oferecer o nosso guia de estudos Deus Me Ouve. Quantas vezes você já se fez essa pergunta, né? Será que Deus está me ouvindo? Será que Ele tem a capacidade de ouvir todos os seus filhos neste mundo todo aí? Esta e outras perguntas serão aí respondidas por este guia de estudo através do telefone 12 21 27 31 21 em horário comercial que você vai pedir, ou então mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp que aparece aí também para você, que é o 12 982 44 0077. Nós voltamos já, não saia daí. Ele é fotógrafo profissional desde 1968. Em 5 décadas, provou de todas as mudanças técnicas e linguagem que surgiram, utilizando a seu favor um único objetivo, o de mudar o mundo com a sua arte. Fez residência artística com quilombolas, também com indígenas, rodou quilômetros no Brasil e chegou a visitar Moçambique para realizar os seus projetos artísticos e sociais. Bacharel em turismo, pós-graduado em políticas públicas, Dave já expôs a sua visão de mundo na América Latina, na Europa e na África. E hoje, com 73 anos, Dave se enxerga cada vez mais poético. E é com muito prazer que eu recebo esse artista maravilhoso de Niterói aqui no Identidade. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado. Dave, já são vários anos aí de experiência, né? Você costuma dizer, inclusive, que a cada novo projeto você sente a utopia de ajudar a construir um mundo mais justo através da sua arte. Tem gente que com o tempo para de sonhar, mas você não, né? Não, muito pelo contrário. O tempo me ajuda a sonhar mais. Sonhar mais. Porque a gente vai vendo mais injustiças, né? Vai vendo mais coisas que a gente não gostaria de ver, aí dá mais gana para mudar. Como é que começou a sua paixão pela fotografia? Como quase todos os meninos na época de 68, quando eu comecei, com o filme Blow Up. E aí a gente se entusiasmou e tal. E Niterói era uma cidade muito pequena, todo mundo se conhecia, e um grupo de jovens começou a fazer fotografia, tem um clube muito forte lá, a Sociedade Fluminense de Fotografia. Enfim, daí para virar profissional foi um clique. E não parou mais? Não parei mais. Até hoje? Até hoje. Você tem um nicho de mercado bem interessante, né? Você gosta de ver mais os invisíveis. Como que você surgiu isso na sua mente? Não, isso na verdade começa em 2010. Né? Até então eu era fotógrafo de publicidade. Comecei fazendo tudo, fiz casamento, batizado, formato, tudo que tem direito. E a partir do momento eu fiquei 30 anos fazendo fotografia de publicidade. Ok, aí depois E aí, que mudou. Em 2010 eu tive a possibilidade de participar de um edital da Funarte. Eu ganhei uma bolsa de residência artística para morar com os quilombolas, lá no quilombo São José da Serra. E aí foi um encanto total, fiquei mordido pela mosquinha do social e aí não parei mais. Quilombola, para quem não sabe, é de casa, gente, é uma comunidade de remanescentes de escravos. E além dos quilombolas, você também fotografou indígenas, né? Sim, o projeto era uma trilogia, que são chamados povos tradicionais do Brasil. São os quilombolas, os indígenas e os caiçaras. Mas aí, quando chegou na hora dos caiçaras, a Funarte teve algumas mudanças, sofreu algumas mudanças e foi interrompido esse processo. E eu tô devendo os caiçaras. Já já eu apareço aí na praia para fotografar os caiçaras e fazer esse trabalho. Eles também fazem um trabalho muito bonito, né? Muito bonito. Tem que ser evidenciado. É. Agora, como que você escolheu essas temáticas? Como elas se envolvem com a sua utopia de um mundo mais justo? Porque nós temos uma organização social em Niterói chamada Campus Avançado,
que trabalha com cultura. E aí nós fomos, em 2005, nós fomos agraciados com o título de Ponto de Cultura, que é de um programa chamado Cultura Viva, do Ministério da Cultura. E aí eu fiquei muito em contato com os povos originários, os povos tradicionais, e aí essa coisa entra no sangue da gente. E aí eu comecei a conversar com um com o outro, e comecei a ver muita coisa que eu não conhecia. Que não tinha sido nem mostrada O ainda. Brasil que o Brasil não conhece, o Brasil profundo. A Cultura Viva trabalha muito nisso. Então, a partir daí eu fiquei encantado, surgiu esse edital, eu comecei a fazer os quilombolas dentro dessa perspectiva, dessa trilogia, né, com os 3 povos tradicionais. E depois surgiu, eu fiz 50 anos de profissão e eu queria comemorar com algum marco e tal. E aí surgiu essa ideia de ir para a África. E eu estava pensando numa outra coisa completamente diferente. Quando uma amiga minha que me ofereceu hospedagem lá me falou dessa problemática dos albinos serem perseguidos, mutilados, para que pedaços dos seus corpos sejam vendidos para rituais de magia negra. Muito forte isso. E enfim, aí eu fiquei doido. Falei, não, comemorar aniversário de 50 anos com uma tragédia dessa e tal. E aí eu comecei a pensar pelo outro lado. Quer dizer, o sujeito albino é suscetível a doenças dermatológicas, doenças oftalmológicas, é perseguido, sequestrado, mutilado, e tem artista, tem engenheiro, tem advogado, os caras trabalham, fazem tudo, enfim. Falei, não, é isso que eu tenho que fazer para marcar os 50 anos. Inclusive, no próximo bloco, a gente vai, entrevistar aqui um jornalista de Moçambique, albino, né? Vai mostrar um pouco esse projeto também, o Preto no Branco. Agora, eu quero voltar um pouquinho atrás, né? Um pouquinho com você. Como é que essa visão de mundo sua, de mostrar mais essas realidades que o Brasil não conhece, agora, como que o Brasil ainda não é conhecido nesse sentido, no mundo globalizado que a gente vive hoje? Não, se a gente mesmo não conhece o Brasil, imagina o resto do mundo. De fora, né? É muito difícil. O Brasil é muito grande, né? São muitos Brasis dentro desse Brasil. São muitas camadas, né? E aí cada vez que a gente entra um pouquinho, a gente vai se surpreendendo. Tem esse projeto que eu estou fazendo agora no interior de Minas, com as rezadeiras e os herveiros. E aí eu comecei a descobrir que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 1988, já começava a entender que a saúde, o tratamento, ia muito além dos remédios farmacêuticos e tal. Agora, sobre esse trabalho que você falou, eu queria ressaltar aqui também que é um trabalho em Minas Gerais, uma exposição sobre medicina tradicional, né? A natureza está aí, né? As plantas e tudo mais, a cura através da fé. Como que isso tem mexido com você? Olha, eu tenho me surpreendido a cada momento. Eu tenho um processo de trabalho que qualquer pessoa menos acostumada vai chamar de caótico. Porque vocês aqui na televisão, se você vai fazer um programa, uma reportagem, você faz uma pré-produção, você vai mandar uma equipe no lugar e tal. Eu gosto de experimentar essas emoções. Então, por exemplo, eu estou viajando, eu tinha um roteiro básico. Eu saí, o primeiro lugar que eu parei foi Itamonte. Dali eu ia para Caxambu. Toda cidade que eu paro, eu vou conversar no setor de cultura. E aí o cara falou, não, cara, Caxambu não tem nada, você tem que ir para Campo Redondo, de lá você vai para Lagoa. Aí mudou todo o roteiro. Aí eu já vou para outro lugar, e aí quando eu chego num lugar e digo, não, olha, tem Dona Mariazinha, que fica em tal lugar assim assado, que é incrível, todo mundo busca para conversar com ela e tal, ela faz um chá com ervas, não sei o que lá. Aí eu ando 60, 70 quilômetros até a casa da Dona Mariazinha, olha, eu estou fazendo isso e tal. Aí ela, tá bom, começa a conversa. Mineiro é muito desconfiado, né? Desconfiado. Aí fica assim e tal. Até pegar confiança, né? Aí eu falo assim, não, porque eu sou velhinho, eu precisava gravar, senão eu vou esquecer tudo. Pô, gravar? Isso não vai me prejudicar, não? Eu falo, não, vai prejudicar, não. E aí eu tiro a câmera para gravar. Não, não vai tirar retrato. Não, não, é porque eu gravo na câmera, porque você é de vídeo também. Não, por favor, vai embora. Eu andei 70 quilômetros, aí eu vou embora, saio dali. E são 140 quilômetros que eu não mas isso está acrescentando para mim na emoção do processo, entendeu? Com certeza. E aí isso
as pessoas dizem, David, você é doido, por que você não se informa, montam? Eu falo, não me interessa fazer assim. Mas dentro do jornalismo também acontece isso. A gente sai com uma pauta na mão, às vezes chega ali no campo, né, do local da reportagem, não é bem assim. A gente ia entrevistar fulano, fulano não apareceu, já tem que mudar para outro. A gente também precisa se reinventar de vez em quando, né? Comunicadores são assim. Agora, David, como isso tem transformado a sua vida, o seu olhar do mundo? Tem mudado? Não, o tempo todo, desde que eu comecei a trabalhar com cultura viva, com os pontos de cultura, que eu rodo o Brasil inteiro, isso para mim foi uma mudança extraordinária. Você passa a vida inteira botando um pão, quase cortando só um pouquinho embaixo para fazer a tampa. Um outro cortando um pouquinho em cima para fazer um sanduíche, um hambúrguer com 6 hambúrgueres. Eu passei a vida inteira fazendo essas coisas. De repente, tudo Mudou. tudo cheio de mentira, né? Sim. E de repente eu tô vendo coisa de verdade mesmo. Aí é uma outra experiência, aí você vai começando Sim. a rever alguns conceitos. Você já chegou a expor as suas obras em escolas? Porque eu acredito que essa desconstrução, ou mostrar o Brasil que realmente ele é e a gente não conhece, precisa vir desde cedo, né? Eu tenho feito pequenas palestras em escolas, sempre que sou convidado, né? Principalmente quilombola, indígena, isso suscita muita curiosidade e tal, Sim. porque são povos tradicionais que são diferentes, entre aspas, daquele universo, daquela realidade que as crianças vivem, né? O Preto Branco também eu fiz vários encontros já. E todas as exposições que eu faço tem prevista uma roda de conversa. Sempre que eu Legal. faço uma exposição, numa determinada data lá, está marcada uma roda de conversa, para falar como é que é o processo, como é que é o trabalho e qual é aquela realidade. E como que tem sido essas rodas de conversa? Como tem sido o feedback do pessoal que vê a sua exposição? Não, é muito bacana, é muito bacana, é muito dinâmico, né? Uma vez eu tenho até uma coisa engraçada no Preto Branco, numa das exposições que eu fiz no Palácio do Ingá, no Museu do Ingá, porque você não sabe quem está ali, você não conhece as pessoas, né? Era uma roda grande, tinha bastante gente conhecida, mas tinha um monte de gente que eu não conhecia. A gente começou a falar e tal, aí o cara falou, eu queria falar uma coisa. Eu estava saindo aqui dessa exposição, falei, que esse cara queria botar essas fotos? Agora, depois dessa conversa, mudou tudo. Esclareceu, né? Você está falando aí, eu estou revendo um monte de foto que está lá dentro e estou morrendo de vontade de acabar essa conversa para eu voltar para ver a exposição, porque mudou completamente. Ver com um outro olhar aí, né? Depois da conversa. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo agora, mas no próximo bloco você de casa vai saber mais sobre o projeto Preto e Branco aqui do Dave. Eu te espero. Identidade de volta. Nesta noite estamos conversando com o Dave Alexandrinsky, ele que é um fotógrafo profissional há 55 anos, tem bastante experiência, contou aqui no bloco anterior que começou com fotografia publicitária, casamento, tudo mais, depois de um certo tempo começou a trabalhar com um público um pouco diferenciado, com uma fotografia mais social, teve uma experiência fantástica com quilombolas, que são remanescentes de escravos, e também com indígenas, e começou a dar uma pincelada aí no projeto Preto e Branco. Preto Branco. É isso que eu quero falar agora com você, Dave. Como é que surgiu esse projeto na sua mente, na sua ideia? Como é que você achou esses modelos para desenvolver esse projeto? O primeiro livro que eu ganhei de fotografia foi de um fotógrafo chamado Sam Raskin, lá da África do Sul. E era um livro assim fantástico. Até hoje é o meu livro de cabeceira e tal. A gente buscava muito, estava sempre perseguindo grãos. E esse fotógrafo fazia umas fotos com um grão muito grande, estouradão, mas assim com a definição extraordinária e tal. E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Um dia tem que ir na África fazer um trabalho desse e tal. Eu vou comemorar alguma coisa com isso. Quando eu fiz 50 anos de profissão, eu falei, essa é a hora. Então eu pensei nisso. Quando eu liguei para uma amiga minha que mora lá, na Tanzânia, eu falei com ela, tô indo para aí e tal, fazer isso. Ela falou, casa, comida e roupa lavada. Traz tua mulher também, que ela é amiga nossa. Tá bom, vou com Maria Clara para ir.
E aí quando ela falou, você só tem que ter um pedágio. Eu falei, o que que é? Eu estou fazendo um trabalho com os albinos aqui, etc. Aí começou a falar. Aí eu fui ouvindo aquele negócio, fiquei super assustado, né? A história do sequestro, mutilação. Aí ela falou, "Ah, você não sabia disso? Não, nunca ouvi falar. Ah, dá uma olhada no Google, bota no Google, albino, África. Eu fui no Google, aí eu comecei a ficar estarrecido. Não dormi aquela noite, fiquei muito Aquilo nervoso. mexeu com você, né? Muito, muito aquele negócio. Aí eu falei aquilo de vou comemorar 50 anos com uma tragédia dessa, até que por força dessa minha experiência com a cultura viva, onde se trabalha com a potência e não com a carência, eu falei, pô, os caras são muito potentes, isso aí dá um trabalho muito bacana, e aí estou juntando a fome com a vontade de comer, quer dizer, eu estou festejando e estou fazendo alguma coisa para tirar da invisibilidade uma população que sofre pra Sofre caramba. muito. E que o meu trabalho é muito em cima disso, tirar esses povos da invisibilidade. Você quis mostrar também o lado bom, né? O Sim, da positivo, potência, a da potência, a potência. potência. Aí foi até engraçado, porque eu liguei para o Milton, eu liguei para o Milton e falei assim, ó, quem está falando aqui, que eu liguei para um amigo que trabalha com teatro oprimido lá em Moçambique, e ele falou, Dave, Alvin Costa, né? Ele, Dave, eu não lido muito com essa questão, mas tem aqui uma associação Amor à Vida, eu vou te botar em contato com a pessoa. Aí eu liguei para lá. E aí falei com o Milton, ele foi muito seco, muito grosso comigo, assim. Eu achei que é porque ele não estava entendendo meu português e tal. Aí ele falou, não, então você me manda por escrito. Uhum. Tá bom, aí eu escrevi lá, ó, quero fazer um trabalho disso, focado na potência, não me interessa mostrar tragédia, eu não vou mostrar pele ruim, não vou mostrar ninguém mutilado. Eu quero mostrar as pessoas trabalhando como qualquer outra pessoa. Mandei isso por e-mail para ele. Meia hora depois ele manda um e-mail, liga para mim de novo. Aí ele Aí, tinha entendido melhor a sua proposta. aí eu liguei para ele de novo. Aí ele falou, não, nós tivemos uma reunião na semana passada. Alguém falou alguma coisa com você sobre a reunião nossa? Eu falei, não. É porque a gente teve uma reunião passada que a gente decidiu que a Associação Amor à Vida cobre o Moçambique inteiro, são Uhum. 9.000 associados. Ele falou, nós tivemos uma reunião e dissemos que não vamos mais dar entrevista de coitadinho. Nós não somos coitadinhos, nós somos fortes, somos potentes, não precisa ficar com pena da gente. E tudo que você falou, a gente só não tinha essa expressão potência, que eu vou começar a usar agora. Que legal. Aí ele falou, e quando é que você vem? Eu falei, calma, peraí, eu tenho que ver passagem, essas coisas, porque eu ia para Tanzânia para ficar na casa de uma amiga. Lá eu tinha que ter hotel, tinha que ter tudo e tal. Aí eu falei, vou me organizar. Mas sabe quando essas coisas assim, quando dá aqueles 5 minutos? Em 20 dias eu estava lá em Moçambique. E o Milton, inclusive, além de ser o jornalista que fez esse primeiro contato com você, foi seu modelo também nesse projeto. Sim, sim, gravou vídeo comigo, fez tudo lá. E a gente aproveita esse momento para chamar o Milton, que vai participar aqui com a gente, contar um pouco da sua história, da sua trajetória, dessa experiência do preto branco do Dave. Boa noite, Milton. Em relação ao projeto Preto Branco, bom, foi interessante porque o Dave contactou-me por e-mail e lembro-me que a primeira vez que temos contato foi mesmo por e-mail, acho que por Facebook, já não me lembro muito bem. E fiquei bastante feliz quando ele disse-me o que ele pretendia, o que ele queria com o projeto, porque a nós também interessávamos bastante mostrar o lado bom das pessoas com albinismo, porque muitas das vezes as pessoas olham para as pessoas com albinismo como aquelas pessoas muito sofredoras, aquelas pessoas que passam por dificuldades extremas, mas não é tão ah, é relativo, não é? Existem naturalmente pessoas com albinismo que passam por dificuldades extremas, sim, mas existem também pessoas com albinismo que, apesar de todo esse cenário, elas conseguiram vencer e conseguiram conduzir as suas vidas da melhor forma possível. Então a ideia do projeto Preto Branco era mesmo essa, era de trazer o lado bom das pessoas com albinismo, aquela nossa alegria, aquela nossa convivência, a nossa forma de ser e de estar em casa, no trabalho, na escola. E é necessário porque é preciso que as pessoas compreendam que nós não somos feitos apenas de tristezas, somos feitos também de alegrias, não é? E de coisas muito boas que vão acontecendo nas nossas vidas com o passar do tempo. Então foi um projeto extremamente interessante e que teve uma repercussão muito boa cá em Moçambique e que esperamos em breve poder ter os livros connosco e poder dar continuidade a este projeto
que é de extrema importância para aquilo que é a nossa luta, aquilo que é a luta dos direitos humanos das pessoas com albinismo. Tá aí o Milton, então muito obrigada pela sua participação. Ele que é albino lá de Moçambique, jornalista e participou desse projeto Preto Branco do Dave Alexandriski, que está aqui com a gente. Dave, como é que foi para você fotografar essas pessoas, viver essa realidade? Até porque o Milton foi o primeiro albino com quem você conviveu, né? Como que foi para você estar com esse povo, estar com essas pessoas, viver aquela realidade? No primeiro momento, tem aquele estranhamento e tal, porque você tem uma câmera enorme, vai fotografar e tal, mas muito rápido a gente já rolou uma entrosou? empatia, foi muito fácil. Mesmo porque a proposta, você viu o livro, a proposta é uma proposta que caminha no fio da navalha, né? Porque tem uma brincadeira que até eu escrevo isso no livro. O Picasso dizia que aos 14 anos ele já pintava como Rafael. Ele demorou 50 anos para aprender a pintar como criança. Uhum. E é mais ou menos isso. Eu, com 5 meses, 6 meses de fotografia, já era profissional. Agora, demorei 50 anos para fazer fotografia amadora, que a ideia era que eu fosse um pau de selfie dos albinos. Quer dizer, como se eles estivessem se fotografando através de mim. Quer dizer, subversão da lógica da câmera como extensão do olho do fotógrafo para a câmera como espelho do fotografado. Olha que É ele se mostrando e não eu olhando, entendeu? A ideia era essa. Aí as fotos são até bastante amadoras, e eles escolhiam o lugar, a pose, o figurino, não tem direção nenhuma, é tudo eles mesmos. Tudo feito por eles. Quer dizer, é um negócio muito, porque exatamente a ideia era essa, era mostrar o albino como uma pessoa qualquer. Porque teve uma tentativa lá, teve um fotógrafo, fez um trabalho belíssimo. Os albinos todos com uma roupa muito clarinha, creme claro, um ambiente muito claro e tal. Fez um livro maravilhoso, uma exposição linda. E isso aumentou muito o número de ataque albino, porque aí as pessoas viram que eles eram diferentes mesmo, eles eram sobrenaturais. Tinha, na entrada da exposição, tinha uma foto de 2,20 metros. Diz, olha como é que os caras são enormes, não sei o que lá e tal. Então eu queria tirar essa ideia de qualquer coisa de diferente, que era normal. Como diz o poeta aí do livro, que eu uso a poesia dele, somos peles brancas em alma negra. Em alma negra, porque são albinos da África, ou seja, são albinos negros. Inclusive, eu tive aqui o privilégio de receber do Dave esse presente, esse projeto Preto Branco. Quero mostrar um pouquinho para você de casa. Vou tentar abrir aqui um pouquinho, mostrar esse trabalho maravilhoso. E você usou, então, uma poesia de alguém específico para conseguir... É um albino que tem uma irmã, um negro com melanina, que tem uma irmã negra sem melanina. Ah, ok. E ele fez a poesia que está aqui no livro. Ele tem essa poesia e é muito em cima dessa ideia de somos pretos, irmãos de preto, filho de preto, pai de preto, comemos comida de preto, dançamos, por que somos discriminados só porque não temos melanina? Sim. Inclusive, eles têm alguns problemas relacionados a isso, né? Oftalmológicos, inclusive, também, né? Agora, qual que é o seu projeto, o seu próximo projeto de vida? Tem alguma outra coisa em mente? Não, atualmente eu tenho o trabalho que eu estou fazendo em com Minas, os herveiros e Botafé é o nome do projeto, e o trabalho que eu faço nas favelas de Niterói, chamado Papo na Subida, que é uma websérie que foi interrompida por causa da pandemia, a gente volta a gravar agora. Legal. Dave, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. De Niterói, direto aqui para Jacareí, né, na Rede Novo Tempo de Comunicação. Desejo muito sucesso para você, que o seu trabalho realmente possa inspirar pessoas e transformar o mundo num mundo melhor. A gente está aí para isso, né, como cidadãos, como seres humanos, para mostrar que ainda é possível sonhar, ainda é possível transformar o mundo num mundo melhor. Eu te agradeço. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer a acolhida carinhosa que tive aqui na TV, enfim, e a oportunidade de mostrar o trabalho. Vou levar para casa com muito carinho e mostrar para minha pequena também, de 5 aninhos.
Obrigada, gente. E a você também de casa, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Aproveite e compartilhe esse programa com quem você quiser para que mais pessoas conheçam sobre esse trabalho fantástico que o David tem desenvolvido. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.